Entrou-se a palavra do Senhor, abra a palavra de Deus em Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Só um feedback aqui bem rapidinho. Quem sentiu um toque de Deus já aqui hoje? Quem estava com uma dor, uma angústia e isso já saiu? Acena assim com a mão, acena. Gente, acena mais para os outros verem. Olha quanta gente que já está saindo diferente. Meu Jesus. Deus está aqui. Não dá nem para a gente pegar os testemunhos. Tanta gente que Deus tem feito para a glória do Senhor. Lucas capítulo 10, versículo 25 em diante, diz assim a palavra do Senhor. Eis que se levantou um certo doutor da lei, um mestre da lei, tentando Jesus e dizendo: Mestre, que havemos de fazer, ou que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei, como lês? E respondeu ele e disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondeu Jesus e disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem, cuidou dele. E partindo, outro dia, tirou 2 denários, e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que mais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o mestre da lei disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse-lhe, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Queridos, eu quero falar rapidamente, não sei se eu vou conseguir mensagem em 20 minutos pregar, mas eu quero falar que Jesus, ele encontra um homem que tinha um desejo da eternidade. Um homem que queria o céu, as coisas dos céus, que queria entender, sabendo que Jesus no mínimo era um profeta, que estava anunciando verdades e fazendo milagres. E ele chega para Jesus, e diante de Jesus ele entende que emana de Jesus vida, e emana respostas de vida. E ele fala: que farei para herdar a vida eterna? Muitos doutores da lei estavam acusando Jesus, estavam interpelando Jesus só para procurar uma falha, mas aquele homem tinha um desejo sincero de querer a vida eterna, de entender que existe uma vida maior do que essa que nós vivemos, existe uma conexão maior com Deus do que as coisas naturais, do que apenas nascer nesse mundo. E esse homem abordou Jesus e falou: o que eu faço? O que eu faço? E Jesus devolveu para ele e falou: se você pudesse resumir a lei, a vontade de Deus na lei, em todo o Velho Testamento, que era a lei que eles tinham. Aquele homem falou: na lei, se eu fosse resumir a lei, eu resumiria assim: amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus olhou para ele e falou assim: você respondeu certinho. Faze isso e viverás.
Em outras palavras, você não está fazendo, você sabe. Você respondeu certo, mas não está fazendo. E eu falo que, infelizmente, a gente tem muita gente que responde certo. Tem muita gente que sabe o que é certo. Tem muita gente que senta no gabinete com a gente vai falar das instruções, a pessoa fala assim, eu já sei, pastor. Eu já sei. A gente tem que fazer como Jesus. Se você sabe, faz, vive. E muitas vezes é isso, esse é o confronto, viva. E o interessante é que nós sabemos que a vida eterna, que a salvação, é pela fé. Mas por que que Jesus, ele concordou que o amor salva? Porque quando você ama a Deus de todo o teu coração, é porque você antes creu em Deus de todo o teu coração. E o amor a Deus é uma evidência de que você crê em Deus. O amor ao próximo é uma evidência que você crê em Deus. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que muitas vezes a nossa fé, ela precisa ter ação para ser uma fé legítima. Eu vou ler alguns textos, não precisa ler não, só acompanha. 1 João 3,14, diz assim, nós sabemos que passamos da morte para a vida, que recebemos a vida eterna, porque amamos os nossos irmãos. Olha aí. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia ou aborrece o seu irmão é homicida, é assassino. E vocês sabem que nenhum homicida tem permanecente nele a vida eterna. Eu vou ler tudo, depois eu quero explicar alguma coisa. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo, e vendo o irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua, mas amemos por obras e verdade. E o seu mandamento, versículo 23, é este, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito Santo, que nos tem dado. Eu quero falar que Jesus, ele chega e fala que o amor não pode ser declarações, não amemos de palavras. O amor tem que ser atitudes, amemos por atitudes. Muitas vezes a nossa declaração de amor, ela é só de palavras. Até o nosso amor a Deus é muita coisa cantada, pouca coisa vivida. Deus, ele está procurando pessoas que façam as coisas por verdade, de fato, verdade. A palavra fala que aquele que odeia o seu irmão não tem permanentemente nele a vida eterna. Olha que coisa profunda, por que isso? Preste atenção agora. Se o maior mandamento é o amor, qual que é a maior transgressão? O oposto disso. Se o maior mandamento nosso é amar a Deus, é amar pessoas, é amar vidas, o que mais fere a Deus do que a falta de amor, ou o ódio, ou a indiferença, ou a mágoa? Quando a palavra fala, se nós não perdoarmos aos homens, o vosso Pai não vos perdoará. Isso é tão sério, por quê? Porque quem conhece o amor de Deus não pode reter amor. Quem recebe perdão de Deus não pode reter perdão. Porque se o amor é o principal mandamento, aquilo que mais fere a Deus é o ódio, a indiferença, as mágoas, até mesmo querer o mal do outro. Porque eu quero falar
sobre algumas coisas para nós conseguirmos compreender, tentar falar isso rapidamente. Como que a gente compreende o que é amar? Porque amar também é uma coisa tão ampla, tão difícil de ser compreendido. Porque fala, meu Deus, eu tenho que amar o próximo. Quantos próximos nós temos hoje? Se eu tenho que amar aquilo que eu vejo, aqueles que sofrem, meu Deus, nas mídias sociais, quantas pessoas sofrem, na televisão, quantos sofrem, nas ruas, quantos sofrem. Meu Deus, como que eu posso entrar dentro desse princípio? E eu quero tentar trazer o que o Espírito Santo me trouxe, para a gente poder ter uma compreensão daquilo que Deus espera de nós. Primeiro, eu quero falar que amor é quando você quer o bem de alguém. Quando você faz o bem para alguém. Nós temos que amar até os nossos inimigos. Quer dizer o quê? Que eu tenho que querer o bem até dos meus inimigos. Amor é querer o bem. Mas amor não quer dizer que você tem que ter intimidade, não quer dizer que você tem que levar para a tua casa, não quer dizer que você tem que tomar um cafezinho com a pessoa, não quer dizer que você tem que fazer uma viagem de férias com essa pessoa. Porque existe a diferença de amar, que é querer o bem, e gostar. Gostar é querer próximo. Quem eu gosto, eu quero o próximo. Quem eu gosto, eu quero comer na casa da pessoa, quero que a pessoa venha comer na minha casa. Quem eu gosto, assim, muito, 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 eu quero até que invada a minha viagem de férias para sair com a gente. Por quê? Porque gostar é querer perto. Amar é querer o bem. É diferente uma coisa da outra. Porque às vezes você fala assim, meu Deus, como é que eu vou gostar daquela criatura? Você não precisa gostar daquela criatura. Você não precisa gostar daquele patrão. Você não precisa gostar daquele cunhado. Você tem que amar aquele cunhado, querer o bem daquele cunhado. Mas gostar, às vezes, não tem jeito de gostar. E até mesmo nesse lance de gostar, existe um degradê de relacionamentos onde nós temos. Um degradê. Jesus é o nosso referencial disso. Jesus, ele tinha, quando ele se revelou ali para os discípulos mais próximos dele, ele se revelou, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4, para 500 pessoas após a sua ressurreição. Ele abriu o coração, ele se mostrou, ele deu provas incontestáveis, ele falou sobre o reino de Deus para 500. Então, de toda aquela multidão que seguia ele tinha 500 que ele quis estar mais perto. Desses 500, na assembleia que permaneceu em Jerusalém, que ele derramou o Espírito Santo, foi 120. 500, 120. Ele tinha 70 discípulos que não eram os apóstolos. Além dos apóstolos, ele tinha 70 que ele chamou para perto. Deu poder para curar os enfermos, expulsar os demônios, e chamou esses caras para perto. Então tinha 70. Além dos 70, ele tinha 12. Que ele comia e dormia com esses 12 por 3 anos e meio, 24 horas por dia. Isso que é gostar para valer. Trazer 12 para comer e dormir. Porque é difícil a gente, né? Até nós somos um casal, né? Mas quantas vezes fala Jesus? Né? Nem todo dia a gente está assim, apaixonado para estar junto. Você imagina Jesus com 12 camaradas? Diferente. Mas ele mostrou que tem jeito de gostar de 12 estranho, diferente, maluco. Tinha uns caras que eram meio maluco até. Mas era o grau de afinidade. Jesus tinha 12. Desses 12, ele tinha 6 nomes que foram mais citados. Que foram ali, Bartolomeu, Filipe, André, Pedro, Tiago e João. Desses 6, ele tinha 3, que quando ele queria fazer uma ressurreição, quando ele queria ir para um monte em particular, quando ele foi para o Getsêmani, ele chamava 3, Pedro, Tiago e João. Mas quando ele queria que alguém assim abraçasse ele, quando ele queria assim, ficar abraçado com alguém assim, só ficar abraçado ali, falando no ouvido, um falando no ouvido do outro,
Esse homem era chamado o discípulo a quem Jesus amava. Era o cara que Jesus colocava a cadeira, o cara falou, não quero ficar na cadeira não, quero ficar abraçado com o Senhor. Ficava abraçado, não tinha cadeira, ele ficava abraçado. Jesus estava falando, estava lá. O João devia ser um carrapato, grudado em Jesus lá. O João é a mochila nas costas de Jesus. Jesus estava ali. Fala, João, dá licença, João, agora estou curando os enfermos. Então tinha um mais íntimo. Então nós vemos que no degradê existe, eu posso gostar mais, gostar menos. Não é pecado gostar mais, gostar menos. Amém, gente? Aí fica mais fácil, né? Já fica mais fácil. Ufa! Fica mais fácil, porque se eu tiver que gostar de todo mundo e gostar de inimigo, aí eu vou para o inferno. Se eu tiver que gostar do inimigo, eu vou para o inferno. Porque não tem jeito de gostar do inimigo. Nem Jesus gostava. Jesus não gostava de Herodes, Jesus não gostava. Ele fala assim, ó, vai e fala para aquela raposa lá. Chamou Herodes de raposa. Aqueles principais sacerdotes, ele falava assim, ó, vocês são uns hipócritas, uns mentirosos, raça de víbora. Então nós vemos que Jesus tinha uns caras que ele queria o bem, mas ele detestava, não gostava. Porque amar é querer o bem. Amém, gente? Mas gostar é querer próximo. Segundo, eu tenho que amar quem? Eu tenho que amar pessoas que Deus coloca do meu lado e que eu começo a ver as feridas das pessoas. Aquele samaritano era um estranho para aquele judeu que estava em coma, que foi espancado, assaltado, espancado, deixado em coma à beira do caminho. Era um estranho para o samaritano. E aquele judeu, como todo judeu, odiava o samaritano. Mas o samaritano, quando fala que ele chegou aos pés dele, e vendo as feridas, ele moveu de íntima compaixão. Algo moveu nas entranhas dele, e ele teve um movimento de amar aquele próximo de uma forma profunda. O que eu quero falar para você? Jesus, ele fala que nós temos que amar, esse amor que eu quero falar hoje, amor doação, amor entrega, amor mais profundo, quando Deus move o nosso interior para fazer algo. Jesus chegou lá no tanque de Betesda, tinha uma multidão de gente largada, Mas o pai falou assim, ó, hoje você vai amar profundamente aquele paralítico que já está aqui 38 anos. Porque a gente falaria assim, Jesus tinha que mandar todo mundo que está doente aqui levantar. Jesus tinha que dar teto para todo mundo. Mas Jesus, ele foi o nosso referencial. E daí o pai falou assim, olha para aquele. E quando Deus mandava Jesus olhar para um e ver o interior, e não importa se é estranho, não importa se é o próximo estranho ou é o próximo, mas quando Deus move o teu interior, você precisa ter mais do que vai em paz, você precisa falar alguma coisa, fazer alguma coisa, doar alguma coisa, tratar de forma diferente, porque nós precisamos de um movimento de amor para que nós possamos viver um movimento de avivamento. E um movimento de amor é quando nós emprestamos as nossas entranhas, a entranhas fala de sentimentos mais profundos, para Deus, quando nós nos colocamos ali. Deus vai colocar encargos, pesos por pessoas, por situações, pode ser pessoas ou classe de pessoas. Tem pessoas que têm quanto tempo a pastora Senita tinha um encargo dos encarcerados, dos presos. Deus vai colocar um peso em você, em quem você deve fazer o quê? Em quem você deve fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa é um movimento de ação.
desinteressada por alguém. 1 Coríntios 13:5 fala que o amor não busca os seus próprios interesses. O amor não busca. O amor de Deus não cabe dentro de uma pessoa só, ele transborda. O amor não está pensando na troca. O amor de Deus não pensa na troca. A gente tem muito relacionamento que a gente pode até pensar na troca. Puxa, eu ajudo, eu gosto dele, ele gosta de mim. Mas muitas das vezes, Deus ele quer que a gente se mova pelo ágape. O ágape é diferente. Tem 5 nomes para o amor no grego. Tem o amor ágape, o amor filéu, o amor eros, o amor story. O amor a coisas, o eros, amor romântico, erótico. Filéu, amor de filo, de amizade, filosofia, amigo da sabedoria. E ágape, amor profundo, amor desinteressado. E sabe o significado de ágape? Presta atenção aqui. O significado de ágape no grego está ali, ó, é amor profundo, afeição profunda, e depois a última tradução é banquetes de amor, festa de amor. Sabe qual que é o entendimento disso? Presta atenção. Quando você ama com o ágape de Deus, acontece uma festa. Sabe aonde? Dentro de você. Eu não preciso nem de um obrigado. Se eu estiver fluindo no ágape, eu não preciso nem de um obrigado. Porque o Espírito de Deus que habita em mim vai sorrir dentro de mim. O Espírito de Deus que habita em mim vai bater palma dentro de mim. O Espírito de Deus que habita em mim vai ficar orgulhoso dentro de mim. O Espírito de Deus que habita em mim vai fazer joinha dentro de mim. O Espírito de Deus que habita em mim vai fazer uma festa no meu interior. E é por isso que o ágape é o amar por simplesmente amar, o prazer de amar por simplesmente amar, sem esperar nada em troca. E esse ágape tem que fluir. O bom samaritano, ele foi movido por um estranho com ágape. E fala que ele fez com tanto amor, ele parou a sua viagem. Presta atenção, ele parou a sua viagem. Ele desceu do seu cavalo. Ele pegou aquele homem, moveu-se de compaixão, e ele tirou, não sei se foi bandagens, ele atou as feridas, ele não sei se ele tinha cordas, ou se ele se rasgou o próprio manto, ele atou as hemorragias que estavam naquele homem. Ele pegou o azeite e o vinho. Quem fazia viagem tinha que ficar se ungindo para a pele não ficar ressecada. Ele pegou o próprio azeite que ele tinha para a sua viagem e passou, esterilizou. Passou o vinho que ele tinha, podia ser somente aquilo que ele tinha para a sua alimentação da viagem. Pegou o cara, você já pegou alguém que está desmaiado? Alguém já pegou alguém desmaiado aqui? Cacilda já pegou. Eu já peguei alguém desmaiado. Meu Deus do céu, a pessoa pesa 2 vezes mais. Ele pegou o cara e colocou no cavalo dele. Eu não sei que jeito, ele deve ter amarrado o cara no cavalo. Desceu do cavalo e foi puxando o cavalo, fez a viagem a pé. Levou aquele cara o mais rápido que pôde naquela viagem até um hospital, que ali a hospedaria era um hospital. Pagou do dinheiro dele para cuidar dele. Falou, se gastar mais alguma coisa, quando voltar, eu vou pagar. Por quê? Porque ele foi movido por algo desinteresseiro. Aquele homem, o judeu, se tivesse com dinheiro, tinha sido roubado. Então, quer dizer, não ia dar nada para ele. Mas o ágape, quando Deus move, você já tem recompensa. Quando Deus coloca alguém para você ajudar, você já tem recompensa. Quando Deus coloca alguém para você amar, você já tem recompensa. Então não é todo mundo que eu vejo, não é todo mundo. Eu tenho que querer o bem de todo mundo. Eu tenho que querer o bem, até do Putin, né? Eu tenho que querer o bem de todo mundo. Nós temos que querer o bem, amar é querer o bem.
é orar pelo bem, é desejar o bem. E se tiver ao teu alcance, é fazer o bem. Porque se eu não faço o bem, se está no meu alcance fazer o bem, eu não faço, eu já peco. Aquele que sabe fazer o bem, Tiago 4,13, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então eu preciso mover no amor, que é fazer o bem, querer o bem. Mas tem momentos que eu vou olhar e eu vou ver que é para parar tudo, que é para parar a minha agenda e fazer o bem para alguém de forma prática. É uma empatia celestial. Hebreus 13 fala assim, tende com vocês o amor fraternal, um amor de Deus. Hebreus 13, 1. Porque muitos, sem saberem, hospedaram pessoas estranhas e hospedaram anjos. Hospedaram anjos. E depois fala assim, então, lembre dos presos, como se vocês estivessem presos. Lembre-se dos maltratados, como se fosse você mesmo sendo maltratado no corpo daquela pessoa. Hebreus 13, versículo 3. Quando Deus move o ágape, Deus ele traz essa empatia de família. Eu vou olhar para uma senhora e vou ver com o amor que eu tenho da minha mãe. Eu vou olhar para uma jovem e eu vou ver com o amor que eu tenho da minha filha. Eu vou olhar para pessoas e vou falar assim, eu estou entrando num território do ágape. No território do ágape, onde há uma identificação. Onde a dor da pessoa não é mais a dor dela, é a dor minha. Aquele desespero do bom samaritano, entre aspas, de fazer o que ele fez, de desperdiçar o que ele fez, de parar a sua viagem, de parar a sua agenda, é porque ele se identificou, ele falou, um samaritano, porque ali era um trajeto de judeus, presta atenção, olha para mim, Jerusalém para Jericó era um trajeto de judeus, aquele samaritano ele falou assim, se fosse eu aqui, os cabras acabavam de matar, porque os judeus odiavam o samaritano, os judeus chamavam os samaritanos de cachorros, os judeus, eles olhavam os samaritanos faziam parte das 10 tribos do norte, que quando a Síria levou em cativeiro, ela trouxe outros povos para morar ali, na região de Israel, e eles, por não ter temor, casaram com mulheres de outros povos. Quando eles retornaram um povo misto. Já não, Judá e Simeão, quando foi para o cativeiro, as 2 tribos com Judá, que foi para o cativeiro, eles não casaram com mulher de outros povos. Alguns que casaram, Neemias, Esdra, fez eles mandar as mulheres embora, os homens embora. Porque o povo tinha que ser um povo puro, de uma raça pura. E o judeu fazia parte de uma linhagem pura. E os samaritanos que faziam parte das 10 tribos do norte, era um povo que não era da mesma raça, não era um povo puro de Abraão, de Isaac, de Jacó, era um povo que se misturou. Por isso que eles não viam esse povo como um povo verdadeiro, um povo, porque o povo de Deus era o povo que não tinha se misturado, era o povo que temia Deus. Então aquele samaritano, ele deve ter olhado e falado assim, se fosse eu no lugar desse cara, eles acabavam de matar. Então, ele se viu naquele judeu. Ele sentiu a dor do abandono que aquele judeu estava sentindo. E aquele judeu estava sendo abandonado. Passou um sacerdote que prega as coisas sagradas, que ensina amor ao próximo, amor a Deus, e vendo, passou de largo. Passou um levita, que na época também cuidava das coisas sagradas, cuidava da adoração, e vendo, passou de lado.
eu quero falar para você que tem muito sacerdote levita não convertido. Quero falar para você que tem muito crente que não é convertido. Que professa, que congrega, participa. Mas se Jesus estivesse hoje, pastor Beto, ele ia falar assim, hipócrita. Porque o Senhor falou assim, você é um mestre da lei, você sabe e você não vive. Você quer saber quem é o próximo? O próximo é quem você olha e você usa de misericórdia. Quando você põe em prática o amor que eu tenho ensinado. Tem muita gente dentro da igreja, amado, que ainda não se converteu, isso é normal. O trigo está no meio do joio, o joio está no meio do trigo. Mas Deus quer levantar um povo, sabe, que de verdade vai representar Jesus de uma forma certa. Jesus amou a todos, quis o bem de todos. Jesus fala que Ele andou por toda parte, fazendo todo o bem, curando todos os oprimidos do diabo. Ele andou por toda parte, fazendo só o bem. Porque Ele amava a todos, mesmo que nem todos Ele deu dinheiro, nem todos Ele multiplicou pão, nem todos Ele curou, mas Ele amava a todos. E chegou a hora, sabe, de nós entendermos que nós não temos opção, que amor é um mandamento. Porque quando a gente vai atender crente, a não falar outra coisa, a gente vê que os crentes estão doentes por causa de mágoa, por causa de raiva, porque não conversa, porque não olha. Meu irmão, minha irmã, eu quero falar, você tem direito de não gostar, mas você não tem o direito de ficar ofendido e ofendida. Eu tenho gente que eu gosto profundamente, eu tenho gente que eu não gosto profundamente. Mas eu quero o bem até de que eu não gosto profundamente. Vai em paz. A Cacilda já tem uma oração boa. Vai em paz. Bem longe, Cacilda. Não, bem longe não, né? Não, vai em paz, vai em paz. Queridos, já deu a hora, vamos se colocar em pé. Me fiz entendido? Alguém precisa perdoar alguém? Quero que você feche os olhos. Porque hoje Deus ensinou para você algo. Tem que querer o bem de todo mundo. Se você não quer o bem de alguém, essa tarde é tarde de conserto. Porque a palavra fala, ninguém devais coisa alguma. Romanos 13:8. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Se você não quer o bem de alguém, você está com uma dívida. E quem tem dívida tem que pagar. Então eu quero que você hoje, quero que você fale, Senhor, eu quero mudar, Deus. Eu quero ter uma atitude de querer o bem. Querer o bem, Deus. Graças a Deus, Senhor. Repete comigo, graças a Deus. Eu posso escolher quem eu quero gostar. Graças a Deus, você pode escolher quem você quer gostar. Mas você não pode escolher quem você quer amar. Você tem que amar a todos. Feche seus olhos. Pai, eu quero orar, meu Senhor. Pai, isso me traz 7 pessoas que têm problemas de mágoa aqui. 7 pessoas. Deus, se o Senhor, Pai, pediu para eu pregar essa mensagem por causa de 7 pessoas, glória a Deus. Espírito Santo, quando o Senhor fala, o Senhor também traz a mensagem carregada de poder para nos ajudar a viver aquilo que foi falado. O Senhor coopera, Deus, com a mensagem, com sinais. Sinais, ó Deus amado, que acompanham, Deus, a pregação. E o sinal, Deus, que eu peço agora, Deus, é uma unção capacitadora para a tua filha perdoar.
É uma unção capacitadora para o teu filho perdoar. É uma unção capacitadora, Deus, para a vida sair, Deus, desse lugar, do cativeiro da mágoa, do ressentimento, do ódio. Meu Deus, tira o cativeiro do ódio. Eu ordeno, meu Senhor amado, o espírito de ódio saia, espírito de mágoa saia, espírito de autocomiseração. Não podia ter feito isso comigo, e eu não vou perdoar. Sai espírito de autocomiseração, sai no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, eu oro, Senhor amado, que o Senhor possa mover o nosso interior, Pai. Nós temos que estar atento, porque o Senhor vai mover o nosso interior, Deus, para fluir o ágape. O ágape pode ser um abraço, o ágape pode ser um conselho, o ágape pode ser, ó Deus, uma intercessão, um encargo de intercessão. O ágape pode ser, meu Senhor, um prato de comida. O ágape pode ser, meu Deus, uma oferta. O ágape pode ser, meu Senhor, ó Deus, palavras de elogio. O ágape pode ser, meu Senhor, você socorrer alguém, meu Deus, você ajudar alguém, Deus, com conselhos, meu Deus. Mas eu oro, Deus, que o povo que vai fluir no ágape, que quando o Senhor, Deus, mover, olha, esse é o teu próximo agora, você vai parar a agenda, pessoas vão parar a agenda, pessoas quando forem tocadas no ágape, vão parar a agenda, para deixar fluir o ágape, porque o Senhor é o Deus do amor, e o Senhor vai se movimentar nessa igreja, ó Deus, com, Senhor, uma unção, com uma energia de amor, ó Deus, um movimento de amor, que vai fazer com que, Senhor, essa igreja seja, Deus, conhecida pelo amor. Deus, eu oro, Deus, que uma unção de amor venha, que nós não venhamos ficar dando desculpa, que nem aquele mestre da lei, eu não sei quem é meu próximo, eu não amo ninguém. Meu Deus, o nosso próximo, Senhor amado, é aqueles que o Senhor vai mostrar, Deus, para nós. O Senhor vai mostrar, Deus, para nós, vai aparecer no nosso caminho, vai arder no nosso coração. E quando mover, Deus, nós vamos fazer tudo, Pai. Vamos tirar até o sapato para dar para o próximo. Quando mover, nós vamos fazer o que o Senhor mandar, Pai. Porque a palavra fala, se a gente tem algo, Deus, nós temos algo para mover no ágape. Se eu tenho, Deus amado, dons, é para mover no ágape. Se eu tenho, Deus amado, sabedoria, para mover no ágape. Se eu tenho dinheiro, é para mover no ágape. Se eu tenho, Deus amado, ó Deus, conhecimento, é para mover no ágape. Se eu tenho, Deus amado, ó Deus, um teto, é para mover no ágape. Se eu tenho, Deus amado, uma experiência, é para mover no ágape. Meu Deus, eu oro, Senhor, que nessa tarde o Senhor venha ativar, Pai amado, o teu povo, para mover no ágape, no nome poderoso de Jesus. Aleluia, aleluia. Vamos adorar o Senhor, queridos. Dizer que és formoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Cacilda, vem aqui à frente, faz favor. Queridos, nós precisamos organizar algo. Eu gostaria, assim, em nome da pastora Edna, pode vir mais aqui à frente aqui. Todos que são intercessores e intercessoras, por favor, você vai vir, vai dar o nome, o telefone, para a gente estar atualizando aqui com a Cacilda antes de ir embora. Você não vai embora sem isso. Irmã Cleusa, vem aqui. Irmã Cleusa, você pode sentar por um momento. Se você é intercessor, pode vir um de cada vez e aqui dar o nome para a Cacilda, faz favor. E enquanto isso, a irmã Cleusa, 2 minutinhos, vai dar um testemunho de algo maravilhoso que Jesus fez, e a gente já vai dar a bênção final. Quem é visitante, enquanto a irmã Cleusa está chegando, quem é visitante? Visitantes aí, seja bem-vindo em nome de Jesus. Quem mais? Você não é visitante. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Todos os intercessores vêm dar o nome. Todos os intercessores vêm dar o nome. Seja bem-vindo, querido. Teu nome é? Alexandre? Alex? Cleverson? Rapaz, eu sou Kleber. Nós somos parecidos aí, hein? Prazer. Gostou do culto? Então conta para todo mundo, tá? Se não gostou, não conta para ninguém.
Tá bom? Um abraço, Cleverson. Volte mais vezes, em nome de Jesus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Irmãos, quinta-feira passada, terça-feira passada, eu estive aqui no culto. E eu estava com muita dor no joelho. Mas essa dor já vem há anos. Eu tenho artrose nos 2 joelhos, vem há muitos anos. E às vezes eu fico boa, de repente dá aquela dor que eu não posso subir escada, subo devagarinho. Mas para a glória do Senhor, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu estive aqui na frente, como o pastor falou, precisamos de fé e abrir a chavinha, né? Isso depende de nós, né? O resto é com Deus. Então, quando nós exercitamos a nossa fé e abrimos a chavinha para dizer, Senhor, por favor, eu vim assim, até aquela menininha mimada, assim, sabe? Senhor, por favor, eu não aguento mais, assim, sabe? Que nem fosse uma criança mimada. Mas olha, chorei muito aqui. Achei assim que eu precisava ser curada. E para a glória do Senhor, estou curada. Estou curada. Segunda-feira. Pode bater palma, gente. Segunda-feira eu fui na aula de hidroginástica, que era uma coisa que eu não podia fazer, nem andar. Era uma aula de 1 hora, muito pesada, muito forte. Fiz toda a aula e não senti nada. Então toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus. E também os servos deles, porque a Bíblia diz que Deus ouve a oração dos seus servos, né? Então toda honra e toda glória seja dada a esse Deus, amém? A irmã Cleusa falou, não quero fazer cirurgia, não quero fazer cirurgia. E ela falou, eu preciso do meu joelho dobrando, porque eu não consigo mais ajoelhar. E eu gosto de orar ajoelhada. E ela fez vários procedimentos e não resolveu. Ia ter que fazer um outro mais severo. E ela está curada. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Amém, gente? Glória a Deus. Vamos ficar em pé, deixar a bênção final. Me perdoa, atrasamos 15 minutos do nosso horário, mas foi por uma boa causa. Pai, que a graça do Senhor Jesus, a graça maravilhosa do Senhor Jesus, meu Deus, essa pessoa com problema no estômago ainda sai problema no estômago, sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus. Essa pessoa com problema no quadril ainda, Pai, quadril, volte para o lugar. Essa pessoa que tem pressão na cabeça, meu Senhor amado, nas laterais da cabeça, Pai, é uma dor de cabeça nas laterais, assim. Que essa dor de cabeça sai e não volte mais, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, tem 3 corações de fogo entrando no peito ainda de pessoas que não vão sair daqui com o mesmo coração. Tem 3 corações de fogo entrando, Pai. Mais Espírito Santo, mais do amor do Pai, mais do amor do Pai, mais do amor do Pai que nos ensina a amar, que nos capacita a amar, e mais da comunhão do Espírito Santo, que nos dirige a viver na prática essa vida cristã de perdão, de amor. Que assim seja, Senhor, no nome de Jesus. Deus abençoe. Chame mais alguém para terça que vem. Vamos encher esse culto aqui, gente. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe.